gente, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de princípios e valores no processo da educação. Como educar o seu filho por princípios e valores? Como que você faz isso no seu dia a dia? E o que são esse tal de princípios e valores? A gente vê o tempo inteiro as pessoas falando, fulano tem princípio, não, fulano tem valor, fulano tem princípios e valores. Olha, meu filho pode andar com esse menino porque ele tem princípios e valores. Eu ando com Gabi, tá aqui gravando os vídeos porque tem princípios e valores. Outro dia, gente, vou contar aqui uma história de Gabi. Não é vingança não, viu, minha irmã? Mas vou contar. Outro dia aconteceu um problema aqui. Eu achei bem interessante, eu gostei muito. Aconteceu um problema aqui com o carro. E Gabi tava aqui, a gente não ia conseguir, já era noite, e a gente não ia conseguir levá-la em casa, porque todos os dois carros, impressionante aquilo, né? Os dois carros deram problemas no mesmo dia. E aí, o que aconteceu? O meu esposo disse assim, qualquer coisa, se o pai dela realmente precisa dela lá hoje, eu vou levá-la de moto. E aí ela disse assim, olha, falar pra você. Ela veio bem quietinha assim, perto de mim, no meu ouvido. Não ia ser bom não. Um homem me levando lá em casa, meu pai não ia achar nada legal esse negócio. Não ia ser legal. Aí eu falei, rapaz, arrebentou. Por quê? Gente, existe na casa, Gabi não tá solta por aí não. E ó que não tá muito nova não. Não, tá nova. Mas ela tem 20 anos de idade. Mas aqui ela já fez um filme na cabeça dela. Imagina eu chegando com um homem de moto na minha casa, sendo que eu disse pra minha mãe, com meu pai, que eu estaria trabalhando, fazendo os vídeos, né? E de repente aparece de moto. Olha só, o que ela pensou? Os princípios e os valores do meu pai vão se chocar, vai dar babado na minha casa. O que ela disse? Não, já vou dar um jeito aqui de ligar e a gente leva no outro dia. Foi o que aconteceu, a gente levou Gabi no outro dia. Gente, por que eu contei essa história? Porque os nossos filhos, eles são criados e orientados e direcionados. Precisa alguém para trazer orientação, precisa alguém para poder dar direção, precisa alguém para ensinar, precisa alguém para orientar. Eles não vão aprender princípios e valores sozinhos. Eles não têm como aprender esses princípios e valores sozinhos. Eles não têm como gerir a sua própria vida, dizendo, esse é o meu princípio, não, esse é o meu valor. Não, e se ninguém ensinar para ele, piorou. E aí eu lembrei aqui de uma cliente minha, que ela reclamando do filho adolescente, que não faz do jeito que ela gostaria que fizesse. Eu falei assim, minha irmã, deixa eu te falar aqui. Você já sentou com seu filho para estabelecer aquilo que você acha que é importante, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que na sua casa é um princípio, aquilo que na sua casa é um valor? Eu falei, mas o que é princípio mesmo, mãe? O que é valor mesmo? Ou seja, uma mulher de quase 50 anos que não sabe o que é um princípio, não sabe o que é um valor. E eu não estou falando, gente, de pessoas que estão à margem da sociedade. Eu estou dizendo de pessoas que têm recursos financeiros, mas que, no entanto, estão em um processo de ignorância. Então, vou dizer um pouquinho para você. O que é um princípio? O princípio é aquilo que vem de primeiro, aquilo que vem de alicerce, aquilo que vem de fundamento, né? Quais são os fundamentos da sua casa? Quais são os alicerces da sua casa? Quais são as bases da sua casa? A Bíblia, ela conta a respeito de... O próprio Jesus, ele diz assim, que tinha dois homens, um construiu sua casa sobre areia. Fala de alicerce. E aí veio o vento, veio a chuva, e aquela casa foi embora, foi por água abaixo, porque aquela casa não tinha alicerce firmado. Os princípios que firmavam aquela casa não eram um princípio forte, não era um alicerce forte. Mas ele continua dizendo assim, mas aquele que ouve a minha palavra, aquele que pratica, porque não adianta nada você ouvir se você não praticar. Ele vai ser como alguém que constrói sua casa na rocha. O maior alicerce, o maior princípio
princípio da nossa vida é Jesus, é o maior alicerce de todos. Mas existem princípios que Ele nos ensinou. Jesus, Ele nos ensina o princípio do amor, o princípio da bondade, o princípio da generosidade, o princípio do respeito, o princípio da aliança. Ele nos ensina princípios inegociáveis. Ele nos ensina princípios. Só que você tem ensinado os princípios que Ele tem te ensinado? Ou você nem sabe quais são os princípios que você vai estabelecer dentro da sua casa? Gente, o que são valores, família? Minha família. O que são valores? Valores é tudo aquilo que eu valorizo, mesmo não sendo um alicerce, mesmo não sendo uma base, mas aquilo que eu acho que é de valor. Por exemplo, tem famílias que têm o valor saúde muito alto. Eu já vi famílias que tem bebezinho pequeno, e se alguém das trevas vir colocar um doce na boca desse menino, o pau vai quebrar. O pau vai quebrar. Por quê? Porque para eles, o valor, saúde é um valor alto. Então, para aquela pessoa ali, não pode dar doce e acabou. Os meus filhos comeram doce. Quando eram pequenininhos, eu não tinha nem essa noção, né? Eu tive filho muito novo, então não tinha muito essa noção de, que não pode dar um docinho pro menino, até porque eu gosto de doce. Pensar, mulher, que eu gosto de doce. Então eu dava um docinho pro menino, um chocolatinho pro menino, né? Se fosse hoje, talvez o meu valor saúde hoje já tá em outro grau. Eu já tenho outro grau do valor saúde. O que é valor, então? É aquilo que é muito importante para mim. É aquilo que eu valorizo. Mas nem todo mundo valoriza. O princípio não, ele é inegociável, ele é um alicerce, é uma base, um fundamento que vai servir para o mundo inteiro. No Japão, as pessoas têm o princípio do amor. Lá na China, as pessoas têm o princípio da bondade. Lá na Austrália, as pessoas têm o princípio do respeito, da aliança. Então, em todos os lugares do mundo, esses princípios vão valer, vão ser uma base para a sociedade. Agora, o valor é aquilo que é importante para mim. É aquilo que eu valorizo, aquilo que eu dou valor. Então, qual é o princípio? Qual é o valor que você tem ensinado para os seus filhos? Quais têm sido os princípios? Quais têm sido os valores que você tem estabelecido dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família? Os seus filhos têm clarificado, têm claridade de quais são os princípios, quais são os valores, quais são as coisas realmente importantes para você. Vou dar um exemplo, um valor muito alto na minha vida. Eu faço uma ferramenta no meu trabalho de treinamento comportamental e eu faço essa ferramenta de valores. E um dos meus valores muito alto é o Deus, é o próprio Deus. Ele é um valor para mim assim imensurável. Então eu tenho ensinado aos meus filhos valorizar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho ensinado os meus filhos a ter comunhão com Deus, a ler a palavra, a ter esse relacionamento verdadeiro, sincero, real com Deus. Por quê? Porque para mim é um valor muito alto. Outro valor muito alto para mim é família. Então eu ensino a minha família a importância de uma família. Só para você ter uma ideia do quanto eu ensino a importância de uma família, eu digo para os meus filhos desde agora. Quando você for casar, você pega uma lupa bem grandona e faça toda uma investigação, porque depois que você casar, eu desarmo a cama e ninguém volta para minha casa. Nunca, não ri não, Gabi, é verdade. Não volta mais. Não tem opção de voltar. Ele vai casar e casados para sempre. Quem já fez esse curso é muito bom. Casados para sempre. Porque eu tô avisando antes, já olha direitinho aonde você tá se metendo. Porque pra mim, família é um valor. É um valor poderoso pra mim. Família. Então eu prezo a família, eu ensino pros meus filhos a respeito desses valores e desses princípios. Sumaí, como que eu posso ensinar valores e princípios para os meus filhos? Separa aí um dia na semana e estabelece, ou no mês, durante o ano você consegue trabalhar aí 12 princípios, você consegue trabalhar 12 valores com seus filhos. Muito tempo. Então, separa aí uma vez na semana, você trabalha a semana inteira um princípio com seus filhos. Você vai falar a respeito de amor. E aí você traz ali palavras a respeito de amor, você traz ali histórias a respeito de amor, você mostra aquilo que diz lá em Coríntios, né? 13, o amor tudo sofre, tudo espera, o amor é benigno, é bondoso, o amor é um amor ali, o amor ágape, o amor de Deus que não se ensoberbece, o amor que
que não quer mal, o amor que mesmo diante é o amor incondicional, só o amor dele. E se você ensina para os seus filhos princípios e valores, eu vou dizer para você, pode se preparar, porque você vai ter uma colheita poderosa, você vai ter filhos criados com alicerces firmes e poderosos em Deus. Beijo no coração, curte, compartilha com alguém e comenta, faça o favor de comentar. Eu tô vendo você saindo daí sem comentar. Comenta o vídeo neste momento. Deus abençoe.